galera, uma boa tarde pra você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta sexta-feira chuvosa em São José dos Campos até às 3 da tarde, sempre levando a informação do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera e barbudo, Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos os amigos que estão ligados no Hora do Esporte. A barba é a maquiagem do homem, né? Precisa ter. Muito bem. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, que não tem barba, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aê, Luizão, nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa o programa de hoje falando das categorias de base do São José Esporte Clube. Os meninos do time Sub-12 do São José têm um jogo importante no domingo, valendo vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista contra o time do São Paulo. O nosso repórter, o João Delfino, esteve no treino da criançada para saber como está a preparação e também o controle da ansiedade da molecadinha para essa decisão. As imagens são do malabarista Rafael Santos. Solta, Matheus! Duelo de camisas grandes, que já decidiram um campeonato paulista em 1989. 36 anos depois, São José e São Paulo voltarão a se enfrentar em um jogo decisivo, só que agora pela categoria Sub-12. A primeira parte desse duelo já foi, e se lá atrás o jogo de ida deu tricolor, agora melhor para a Águia. Vitória por 3-1. Conseguir um 3-1 dentro de casa nos dá teoricamente uma tranquilidade, porém sabemos que lá o jogo vai ser totalmente diferente. Então estamos se preparando desde o início da semana, já observando os vídeos desse jogo, ver os erros que nós cometemos, né, e melhorar a parte onde nós conseguimos evoluir, conseguimos criar, para que chegue lá e a gente consiga essa classificação. O triunfo foi muito valorizado pela comissão técnica e pelos jogadores. Afinal, vencer o São Paulo é um feito histórico. O Davi, lateral e zagueiro do time, sabe bem disso. Foi uma vitória muito boa, uma equipe muito forte de São Paulo, a gente ficou muito feliz, comemorou muito e agora é para o próximo jogo para ganhar de novo. Os jogos do Campeonato Paulista Sub-12 têm suas peculiaridades. Além do campo e da trave que são reduzidos, cada time atua com 9 atletas, sendo um goleiro e 8 jogadores de linha. As partidas são divididas em 2 tempos de 25 minutos e os técnicos são obrigados a trocarem o time todo na volta do intervalo. O Bruno fez parte do segundo time do último domingo e esteve em campo na construção da virada histórica. O juiz apitou o final do primeiro tempo, eu pensei assim, nossa, agora é a nossa hora. É o segundo time que vai mudar a história desse jogo. Aí chegou e aconteceu mesmo. Gols inesperados e uma sensação muito boa, muito boa. O jogo é neste domingo, 13h30 da tarde, no Centro de Treinamento do São Paulo, em Cotia. Até lá, além da preparação, segue a ansiedade. Como faz para dormir? É difícil dormir pensando nesse jogo. Acabou o jogo, já queria jogar outro. É uma vontade assim de vencer. Demora pra caraca pra dormir, né? Mas uma hora vai. É claro que o treinamento dentro de campo é muito importante, mas a comissão técnica sabe que, principalmente por ter vencido o primeiro jogo aqui em São José dos Campos, para conquistar a classificação lá em Cotia, é preciso trabalhar também o mental desses jogadores. A gente tenta segurar um pouco, né, essa euforia, essa ansiedade, porque a gente sabe, né, vai chegar lá, vai ver toda a estrutura que tem lá o centro de treinamento de Cotia. Isso em muitos momentos dá um friozinho na barriga para aqueles meninos que são mais novos, que ainda não têm tanta experiência. Mas sabemos que com o resultado que nós fizemos aqui, nós conseguimos mostrar para nós mesmos que a gente tem condições de chegar mais longe. Então eu acho que tem que ir nessa batida, entendeu? Respeitando a equipe do São Paulo, porém impondo o nosso jogo, que é sempre para frente. A classificação para as pré-oitavas e depois para as oitavas já foram inéditas para o São José.
Uma chegada às quartas, eliminando o São Paulo, aumentaria muito o tamanho desse feito. O São José, eu não me recordo de ter chegado tão longe numa categoria como essa. Sabemos que está muito próximo, ainda não conseguimos ainda. Vamos lá em busca disso, sabendo que vai ser uma batalha, uma guerra muito difícil, mas nós estamos preparados para isso. Pois é, Paulito, imagina a ansiedade da molecadinha, 12 anos tem esses garotos, são crianças, né? E é difícil pro Flávio, pro Juninho Guri, que comanda também aí a rapaziada dessa escolinha de futebol que tem parceria com a equipe do São José. Tem a ansiedade dos pais também, que é absolutamente natural, e às vezes tem que controlar mais os pais do que a própria criançada, como o próprio Flávio disse também. Eles vão para São Paulo, no CT do São Paulo, molecadinha hoje é antenada, sabe, né? Que tem tradição, o CT de Cotia, que é o CT de treinamento do São Paulo, aquela estrutura, como o próprio Flávio falou, você tem que controlar tudo isso, porque tem um jogo em disputa, que é contra o São Paulo, que vai jogar em casa, também tem a pressão do lado de lá, não é fácil não, mas vamos torcer para a molecada fazer um bom resultado, e eles mostraram que são capazes de vencer o São Paulo, mesmo jogando lá em Cotia. Com certeza, Vieira, dá um frio na barriga, né? E querendo ou não, acho que você foi numa linha muito correta ali. Os pais, eles precisam controlar um pouquinho dessa expectativa em cima dos filhos, né? Claro, dar apoio, dar esse suporte emocional, mas não ficar colocando tanta projeção em cima do jogo, deixar isso... cobrança, né? E cobrança, deixar para que o próprio Flávio faça isso, né? Que é uma pessoa que esteve ali dentro dos campos, está mais qualificado, está no dia a dia com a molecadinha, porque o resultado foi bem encaminhado. 3-1 é um bom resultado, porém precisa tomar cuidados, né? Às vezes São José acaba jogando em Cotia, toma um gol, aí começa a ter essa expectativa, achar que o São Paulo pode buscar esse empate, buscar a virada. Não, é ter um pouquinho de cabeça no lugar também, mas os meninos já demonstraram que são super capazes, a gente fica aqui na torcida, Vieira. Muito bem, Matheus, coloca pra gente aqui os jogos de volta desta fase de oitavas de final no Sub-12, todos os jogos no domingo, apenas um jogo 9h30 da manhã, que será Red Bull Bragantino e Santos. Esse jogo terminou 1-0 para o Santos. Tem Palmeiras e Catanduva, o Palmeiras goleou 5-0 no jogo de ida, Corinthians e União Barbarense, o Timão venceu 2-0, o Timãozinho, né? O São Paulo e recebe aí o São José, vitória do São José 3-1, o Prata da Casa enfrenta o Marília, Mirassol e Mauá. Esse aqui é um resultado interessante, o Mauá batendo o Mirassol, que tem aí um bom centro de treinamento, boas categorias de base também, é um resultado aparentemente surpreendente. Botafogo e Audax, o Botafogo, obviamente, de Ribeirão Preto, venceu fora de casa 2-0, agora leva essa vantagem. O Mantiqueira de Guaratinguetá, que venceu o São Bernardo lá em São Bernardo, joga em casa agora também com esse 2-0 a seu favor. Vamos torcer então para os meninos do São José, domingo 3h30 da tarde, lá no CT de Cotia, o CT Laudo Natel, CT de Cotia, o CT do São Paulo Futebol Clube, tá certo? Paulito, ainda falando das categorias de base, mas do time Sub-17 do São José, esse tem uma missão bem mais complicada para reverter a derrota por 3-0, você está vendo imagens aí, ó, para o Grêmio Prudente, para poder avançar também às quartas de final. A partir de amanhã, 11 da manhã, no estádio Paulo Constantino Popular Prudentão, lá em Presidente Prudente. Como o São José perdeu por 3-0, ele precisa fazer um resultado de pelo menos 3 gols de diferença. 3-0, 4-1, 5-2 para levar a decisão para os pênaltis ou uma vitória por 4 gols de diferença para poder avançar direto, Paulito. Situação complicada para os meninos do Sub-17. Com certeza, Vieira. Diferente do Sub-12, eu acho que no Sub-17 existe uma cobrança um pouco maior, né? Claro que os meninos ainda estão novos, tem muita coisa pela frente, mas eles já estão nessa etapa de transição ali para o Sub-20, que é uma categoria maior. Então, continuar vivo dentro dessa disputa para eles é importante para continuar tendo calendário, continuar jogando, continuar se destacando, né? Mas claro que a gente fica na torcida também para que eles consigam tentar reverter. É difícil, mas não é impossível. No futebol tudo pode acontecer, né, Vieira? Até porque o próprio São José já fez isso, né? Perdeu em casa pro Corinthians na fase de classificação por 6-1, se não me falha a memória aqui, e depois venceu lá no Parque São Jorge o próprio Corinthians por 3-1, enfim, devolveu a derrota não pelo mesmo placar, mas conseguiu devolver onde todo mundo achava que o Corinthians ia golear. Enfim, fica aí também essa esperança para os meninos do São José, mas também tem que botar o pé no chão
chão da realidade. Realmente a situação está muito complicada para o Sub-17. Matheus, coloca para a gente aqui os jogos da volta, os confrontos das oitavas de final buscando as quartas. Ponte Preta e Guarani, todos os jogos serão amanhã, alguns às 10, os dois primeiros às 10, depois todos às 11. Santos e Juventus, Palmeiras e Brasília, Zibrachina e Novo Horizontino, Grêmio Prudente e São José, São Paulo e I9 Futebol Clube, Esfera e Terceiro Milênio, Corinthians e Red Bull Bragantino. Esses são os confrontos, jogos de volta das oitavas de final. Segunda-feira, todos os detalhes para você aqui no Hora do Esporte das categorias de base da nossa Águia do Vale. A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, informações do futsal. Teve decisão ontem pro São José, masculino e feminino. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte, o São José Futsal, o masculino, né? Ele entrou em quadra ontem pelo jogo de volta da fase de pré-quartas de final, recebendo ao Impro de Guarulhos, valendo vaga, aí sim, na fase de quartas de final. O nosso repórter, o Gabriel Campoy, esteve no ginásio do Altos de Santana e vai contar a história do jogo para você. As imagens são de Reginaldo Casulo e o seu brinquedo Solta Mateus. Após goleada por 4-1 no jogo de ida da fase pré-quartas em São Paulo, o São José recebeu ao Impro da cidade de Guarulhos no ginásio do Altos de Santana, precisando apenas de empate para avançar às quartas de final do Campeonato Paulista de Futsal. Mas quem esperava um jogo fácil dentro de quadra, o que se viu foi bem diferente. O São José até que começou bem. Nesse chute de Gustavo, sem ângulo, a bola ficou em Danilo. Na sequência, foi Luiz Fernando quem arriscou. O gol joseense sairia nesta triangulação. Rony serviu mesmo Luiz Fernando, que finalizou, sem goleiro. 1-0 São José. Aí começou a reação da Uimpro. Primeiro nessa chegada de Isaac, que João defendeu. O empate viria na sequência. O show achou bem Cauê, que chegou batendo. Bola sem chances para o arqueiro joseense, 1-1. Empate rápido da Uimpro, virada relâmpago. Após erro de Gomes, Henrique recebeu livre e colocou os visitantes na frente, 2-1. Atordoado, o São José tentou reagir na reta final do primeiro tempo, mas parou em Danilo, que levou a vantagem parcial dos visitantes para o vestiário. Mais calma, a equipe joseense retornou melhor e quase empatou nos primeiros minutos do segundo tempo nesse calcanhar de Gustavo. Seria um golaço. Se tentando o gol de calcanhar não deu certo, quem sabe um passe preciso. Foi o que Gustavo fez para Gomes, de primeira, deixar tudo igual no marcador. Indefensável. São José 2, o Impro também 2. E a classificação, nesse momento, voltava para o São José. A festa do camisa 35, no entanto, foi breve. No lance seguinte, após falta, ele recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Com um homem a mais em quadra, a Uimpro se aproveitou e neste cruzamento de Gustavo, Isaac chegou para completar e colocar os visitantes novamente em vantagem, 3-2. Com o time completo novamente após o gol sofrido, o São José mostrou calma para buscar a reação no segundo tempo. Gustavo, de frente para o gol, quase chegou lá. Mas a igualdade viria neste escanteio. Rony, em rara felicidade, acertou de primeira no ângulo. Empate com golaço, 3-3. A igualdade dava a classificação para o São José. Mas o goleiro João queria a vitória e quase marcou de longe. Na sequência, ele foi providencial para garantir o empate no placar nessa defesa. Nos segundos finais, apesar dessa bola de Luiz Fernando ter entrado, o cronômetro já estava zerado. O gol não valeu, nem precisava. O 3-3 garantiria o São José na próxima fase do Paulista. A gente sabe que não fez uma partida boa, passamos, mas a gente tem que rever aí o que a gente errou. A gente não pode aceitar, com todo respeito a um Impro e São José Futsal, a gente não pode aceitar fazer o jogo que a gente fez hoje se a gente pensa
pensar almejar muitas coisas ainda no Campeonato Paulista. A gente começou muito bem, impondo o nosso ritmo, mas acredito que sentou no resultado e achou que já estava classificado. A Uimpro aproveitou, virou o jogo e dificultou para a gente. Que sirva de lição para não acontecer novamente. Após a eliminação precoce na Liga Nacional de Futsal, o São José aposta todas as suas fichas no Campeonato Paulista. Agora, classificado, o adversário nas quartas de final será um velho e conhecido rival regional. Clássico e decisão a gente não se joga, né? Se ganha. E a gente vai focar aí, coroar o São José aí, tentar ganhar esse clássico aí, passar de fase e jogar na semifinal de Paulista, que nem foi ano passado. Digno de clássico e de mata-mata, né? A gente tem que, como eu falei, tem que tirar de lição esse jogo, porque se a gente fizer o que a gente fez nessas pré-quartas, né, que chama, né? Se a gente repetir, a gente provavelmente vai ficar fora. Então a gente tem que botar a cabeça no lugar, ver o que errou, porque o jogo vai ser muito mais difícil do que foi essas pré-quartas. Pois é, Paulito, você viu aí, na palavra do Rony e também do Pichu, eles corroboram que o São José não fez uma boa partida, claro, respeitando a equipe da Uimpro. Aliás, o Pichu, ele falou anteriormente, né, a gente tem que enaltecer a partida que fez a equipe da Uimpro, né, e que valorizou a nossa, no caso do São José, a classificação, mas é aquele negócio, São José é um time de Liga Nacional, em que pese não foi bem na Liga Nacional e tudo mais, não pode, com todo o respeito, como o próprio Rony disse, tomar sufoco da equipe da Uimpro numa fase de quartas de final do Campeonato Paulista, mas que isso sirva de aprendizado, como os dois falaram aí, porque agora tem a equipe de Pinda, é um adversário também que não joga a Liga Nacional, em teoria é um time inferior ao São José, mas que na fase de classificação venceu o São José, portanto, olhos abertos nessa fase de quartas de final, até porque a decisão será em Pinda. Com certeza, Vieira, a temporada do São José Futsal vem sendo muito irregular, né? O time não consegue ter consistência, passou um sufoco que não precisava nesse jogo, então eu acredito que precisa melhorar este ponto se quiser avançar dentro do Campeonato Paulista, que agora é a única competição realmente por federação que sobrou para o São José, né? O que pode salvar a temporada. É verdade. E os confrontos de quartas de final estão definidos. Matheus, coloca pra gente aqui os confrontos. Lembrando que os times que estão à esquerda, eles jogam a primeira em casa por ter a campanha inferior aos times que estão à direita da sua tela. Portanto, os confrontos ficaram São José e Pinda, Pulo Futsal e Corinthians, Indaiatuba e Sorocaba, Praia Grande e Santo André. Lembrando que Pinda, Corinthians, Sorocaba e Santo André decidem o segundo jogo em casa. Essa é a situação das quartas de final. O primeiro jogo do São José será em casa. A Federação Paulista ainda não divulgou as datas das duas partidas, mas é sabido que São José joga primeiro em casa e decide em Pinda. E o vencedor de São José e Pinda enfrenta o vencedor de Pulo e Corinthians, muito mais para o Corinthians. Vamos aguardar, primeiro pensar nas quartas e depois ver o que acontece, tá certo? Paulito, mudando de assunto, mas ainda falando de futsal, ontem o time feminino do São José entrou em quadra pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista para encarar o Taboão da Serra fora de casa, valendo a liderança geral da competição. Em uma partida com 7 gols, São José saiu na frente com a Poli Irleu, só que sofreu a virada do Taboão, com gols da Gabi Machado, a Pão Brites, a Luana e também a Daphne. Os outros 2 gols do São José foram anotados pela Jaquinha e a Thalita. Não teve cobertura, não tem imagens do jogo, não tem nem fotos desse jogo, por isso que a gente obviamente não está mostrando para você, mas o São José acabou sendo derrotado e caiu para a segunda posição, Paulito. Vera, é um confronto que já vem se tornando complicado para as duas equipes, né? Tanto que os placares são sempre apertados. Dessa vez, o São José acabou sendo na frente, depois teve que tentar correr atrás do resultado ali do empate, não deu certo, mas fica o nível de competitividade, né? Na minha concepção, essas duas equipes aí têm tudo para poder ir longe dentro desse torneio. Muito bem. Matheus, mostra pra gente aqui como é que ficou a classificação final da primeira fase desse Campeonato Paulista de Futsal Feminino. Taboão assumiu a liderança, o São José fica em segundo, as duas equipes já avançam direto para a fase de semifinais.
Assim como no Campeonato Paulista, só que de forma reduzida, essas 4 equipes que estão em azul, Atlético São Carlense, Campos do Jordão, Praia Grande e Guarulhense, eles se enfrentam na fase pré-semifinais. O São Carlense enfrenta o Guarulhense, né, o terceiro contra o sexto. O Campos do Jordão, quarto, enfrenta o Praia Grande, quinto. Os vencedores destas partidas enfrentam uma equipe, o Tabuão, outra equipe do São José. O São José fica só aguardando o seu adversário na fase de semifinais do Campeonato Paulista de Futsal Feminino. Claro, tendo a definição, a gente vai informar para você aqui no Hora do Esporte, que faz o segundo break do dia. Na volta tem informações do basquete feminino e também do vôlei, que joga hoje valendo vaga na grande final do Campeonato Paulista. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, de volta com Hora do Esporte para falar de basquete feminino. O São José foi até o ginásio Anuar Pachá, em Catanduva, para encarar as donas da casa pela abertura da fase de realinhamento do Campeonato Paulista. E o São José venceu bem, hein, pelo placar de 96-45, com destaque, mais uma vez, para Maiara Leôncio, que anotou 28 pontos e 10 rebotes na partida. Você está vendo imagens do jogo aí? É aquilo, né, Paulito? O São José é uma equipe mais estruturada em relação ao Catanduva. O Catanduva joga com as armas que tem e o São José fez aquilo que se esperava, ganhou e ganhou bem, um placar expressivo para as meninas do técnico Leandro Leal. Paulito. Vera, a gente percebe pelas imagens que não é somente a questão técnica, né, mas até o nível físico é muito maior também. A Maiara é uma grande jogadora, uma das lideranças técnicas desse time do São José e que vem crescendo muito de produção nesses últimos jogos e que fez valer essa prioridade que ela tem, né, de ocupar ali o espaço de garrafão, de conseguir pegar os rebotes. Então ela articulou as jogadas do São José. São José fez o que tinha que fazer, ganhou e ganhou bem. Ganhou e o mais importante, né, respeitando as adversárias, a condição técnica e até mesmo física aí apontada por você, ganhou na bola, fazendo o que tem que fazer, cestas, por isso esse placar mais elástico, e foi realmente uma bela vitória. Já veio com moral, né, o São José, que ganhou do Corinthians aqui na última fase, na fase de classificação do Campeonato Paulista, que é bem verdade. Na prática não resolveu muita coisa, nem para o Corinthians e nem para o São José, mas ganha uma moral, porque o Corinthians é um time que vem para brigar pelo título. O São José ganha do Corinthians no fechamento da primeira fase, foi importante. E agora enfrentou uma equipe mais fraca, mesmo jogando fora de casa, venceu a equipe de Catanduva. Matheus, coloca pra gente como é que ficou a classificação aos jogos primeiro, tá certo? Ontem, então, o São José venceu a equipe do Catanduva, 45, Catanduva 96, São José, bela vitória. São José só volta à quadra no dia 21, recebendo o Pro Esporte de Sorocaba. O São José acaba sendo o favorito, depois sai para pegar o Taubaté no dia 23, e aí provavelmente a grande decisão dentro da chave C, né, essa segunda fase, a fase de realinhamento do Campeonato Paulista, São José e Ourinhos. Ainda bem que a tabela acabou favorecendo nesse sentido, né, de uma, entre aspas, uma final antecipada entre São José e Ourinhos. Neste momento, o Matheus vai colocar para a gente a classificação do Grupo C. São José tem um jogo a mais em relação às outras equipes, em relação ao Catanduva também tem um jogo a mais porque já atuaram, as equipes jogam hoje. São José neste momento é o líder, com 9 pontos, 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. O Ourinhos vem em segundo com um jogo a menos, 4 jogos, 4 vitórias. Depois Catanduva, Taubaté e Pro Esporte. Lembrando que neste grupo do São José, os 4 avançam para a fase de mata-mata, os playoffs de quartas de final. Só o último vai sobrar e, claro, a gente vai trazer informações para você no decorrer da semana desse basquete feminino que está indo bem demais. Do basquete feminino, mais alguma coisa? Não, inclusive ressaltar que é importante você pegar adversários como Catanduva, vencer e vencer bem para construir saldo também de cestas, né? Então o São José fez o que precisava realizar e a lição de casa. Verdade. Portanto, dia 21, próximo compromisso do São José, recebendo o Pro Esporte de Sorocaba no ginásio do Teatrão, tá certo? Paulito, mudando de assunto para a gente fechar o nosso Hora, falando
falando de vôlei, o São José, o time masculino, vai até Campinas para encarar os donos da casa e precisa ganhar 2 vezes, né, no mesmo dia, para sair de lá com a vantagem, com a vaga na grande final do Campeonato Paulista. O São José precisa vencer a partida, né, a partida regular que eles chamam, 3-0, 3-1, 3-2, não importa, precisa vencer. E aí vai ocasionar o Golden Set, que é um set a mais no final da partida, que aí o São José empata a série em 1-1, aí tem um set a mais, também de 25 pontos, o São José precisa ganhar esse set para chegar à grande final. É aquilo que a gente já falou, é difícil, mas não é impossível, Paulito. Com certeza, Vieira. Você ganhar 3 sets de uma equipe tão forte como essa já é uma coisa que tem que valorizar, né? Imagina você estar ali esgotado, dar tudo de si, ainda ter mais um set para poder disputar. Mas no vôlei também tudo pode acontecer. Eu acho que o São José já demonstrou que é um time que todos os jogadores, por mais que tecnicamente sejam inferiores ao time adversário, ao time de Campinas, eles são um time muito forte, né, Vieira? Então é um time que tem um coletivo, que um ajuda o outro, se esforça, um corre pelo outro, então isso pode fazer a diferença no jogo como esse. É verdade. Matheus, coloca pra gente aqui como é que estão as séries, né? Primeira do São José na terça-feira, você sabe, aqui na Farmaconde Arena, o Campinas acabou vencendo 3-2 o São José. Hoje, 21 horas, Campinas e São José. Como eu disse, São José precisa vencer, se vencer, obriga o Golden Set. Se o Campinas vencer na partida regular, faz 2-0, estará em mais uma final. Na outra série, tá mais pro Suzano, hein? Porque o Suzano bateu a equipe do SESI Bauru por 3-1, jogando lá em Bauru, hoje em Suzano. As equipes se enfrentam, o jogo mais cedo, 18h30, mesma situação. Se o Suzano vencer, fecha a série 2-0, está na final. Se o SESI Bauru devolver a derrota, mesmo jogando em Suzano, acontece o Golden Set, aquele 1 set a mais logo na sequência. Não tem muito tempo, não. Terminou o jogo, já vai pro Golden Set e aí vai pro pau. Quem venceu o Golden Set, se necessário, vai para mais uma final. Vamos acompanhar segunda-feira todos os detalhes aqui no Hora do Esporte. Quem sabe, com uma bela notícia, classificação do São José para a final do Campeonato Paulista. Paulito, 10 segundos. Seria histórico, Vieira, e vale a pena acompanhar, que é sinônimo de jogão. Um abraço. Calma, Paulito. Vambora, Paulito. Ué, você falou 10 segundos, eu já acelerei aqui. É igual Ayrton Senna. Então vai, Paulito. No pique, despede, Paulito, vai. Bom, uma ótima sexta-feira para todos. Fim de semana, tá liberado aí, podem aproveitar à vontade. Maravilha. Gente, a gente vai chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, um grande abraço para você. Ótimo final de semana. Aí, Luizão. Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Paulito, Luizão e grande equipe. A gente volta segunda-feira para te deixar muito bem informado sobre os assuntos esportivos da nossa cidade. Ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.